Olá, tudo bem? A Ieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Seja bem-vinda ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de não seja preguiçosa. Não tenha preguiça de trabalhar. Nós brasileiros, nós fomos educados numa cultura da preguiça. Nós queremos ter as coisas, mas não gostamos de trabalhar. Algumas pessoas, né? Não vou dizer que são todos. E com isso, a gente fica só naquele sonho, né? Eu sonho fazer isso, mas o que está me faltando? Arregaçar as mangas e ir trabalhar. Quem trabalha consegue conquistar o mundo. E muita gente fala assim, eu não consigo nada, não consigo nada. Eu rezo e não consigo nada. E aí eu falo assim para você, você reza e vai atrás. O que você tem que fazer para que você possa conquistar esse seu mundo? E qual é o mundo que você quer conquistar? Você quer conquistar uma mansão, um helicóptero, um avião, uma ilha, uma Ferrari, um tanque, que tem vários exemplos de atores famosos, pessoas renomadas que tiveram esse sonho, né? De ter, eles têm um avião, tem uma ilha, tem um tanque, tem uma Ferrari, uma não, tem várias, né? E se você quer esse tipo de sonho, o que você precisa fazer para isso? Não seja preguiçosa. Então, vamos lá. Falando da leitura de hoje. A leitura de hoje que eu trouxe é Provérbios, capítulo 6, versículo do 9 até o 11. E fala o seguinte: Até quando o preguiçoso dormirá? Quando te levantares de teu sono. Quando te levantares de teu sono. Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar. Outro pouco para cruzar as mãos no seu leito. E a indigência virá sobre ti como ladrão, a pobreza como um homem armado. Até quando o preguiçoso dormirá? Quando te levantará de teu sono? Quando te levantará de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar. Outro pouco para cruzar a mão no seu leito. E a indigência virá sobre ti como ladrão, a pobreza como um homem armado. Até quando dormirá? Quando te levantarás de teu sono? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco para dormir, outro para dormitar. E a indigência virá sobre ti como ladrão, a pobreza como um homem armado. Eu, nessas minhas buscas de trazer a leitura no que eu quero falar, eu observo quanto Deus ele vem falar para nós sobre a nossa vida, o nosso desafio, o que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos o que para a nossa vida? O que nós queremos para a nossa vida, né? Deus sempre vem falar um pouco sobre isso. E no início eu estava falando, qual é o seu sonho? O que você quer? Eu sempre fui uma sonhadora e sonhei com várias coisas. Não sonhei em ter uma ilha, não, e nem
em nenhum avião, nenhuma Ferrari, em nenhum tanque. Mas eu sonhava o sonho de princesa, né? Morar num castelo. Mas um castelo seria o que aqui para nós? Uma mansão. Eu sempre tive vontade, assim, de morar numa mansão, com casa, aonde tivesse quintal, quartos à vontade, para que pudesse receber visitas. Mas com o tempo, eu fui observando que esse sonho não era meu. Isso é um sonho que vão colocando no qual eu achava que era meu esse sonho. E não era meu sonho. Era sonho de outras pessoas que colocavam na minha cabeça que eu queria isso para minha vida. E não era isso que eu queria para minha vida. E aí, o que acontece com isso? Acontece que eu queria muito uma vida boa, uma vida onde eu pudesse ter minha casa, minha moradia, meu aconchego, meu lar, aonde eu me sentisse bem, aonde fosse tudo dar certo na minha vida, onde eu conseguisse ter todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu sempre planejei para mim. E eu queria muito. Mas com o tempo, o que acontece? Eu fui observando que o que realmente eu queria não era ter uma mansão, não era ter horrores de dinheiro no banco. Eu fui percebendo com o tempo que realmente eu queria era ter uma casa confortável, aonde eu pudesse viver bem, confortavelmente com a minha família e, sim, ter um pouco de dinheiro no banco para que eu pudesse, o que eu quisesse fazer, eu faria, porque eu teria como comprar ou pagar alguma coisa que eu quisesse. E aí, percebendo isso, eu sempre disse, o que eu preciso fazer? Em toda a minha vida, como a leitura diz, né? Até quando eu pretendo dormir? E eu acordava tarde, que eu era uma menina muito preguiçosa, mas quando eu queria algo que eu buscava, eu sempre quis ter um próprio negócio para mim, então eu acordava cedo e ia em busca desse sonho, dessa realidade, o que eu queria para minha vida. O que eu queria para minha vida? E o que eu precisava fazer? Eu tinha que deixar minha preguiça de lado, acordar cedo e ir lá em busca do sonho. Então, o que eu fiz? Eu deixava meus currículos por aí, ia para entrevista, eu acabava o que eu acabava, né, com as entrevistas? Às vezes eu ficava frustrada porque não me chamava e eu esperava que chamassem. Então, eu ia fazendo cursos para me aprender, para ver se me chamavam. E eu ficava às vezes frustrada porque quando eu fazia as entrevistas, as pessoas não me chamavam.
e não me dava uma oportunidade porque eu não tinha experiência, porque as pessoas sempre pedem experiência. E eu sempre achei isso uma coisa errada. Eu sempre achei. Até hoje eu acho errado você colocar que você só quer pessoas com experiência. Eu sempre achei isso errado, porque existem pessoas que hoje estão adentrando ao mercado de trabalho e elas não sabem, mas elas são muito capazes de aprender e dali fazer a empresa ter bastante lucro, né? Que é isso que as empresas querem, somar e serem excelentes funcionários. Então, na época que eu ia atrás, só era com experiência, era muito difícil. O pessoal só com experiência, com experiência. Eu disse, mas como que eu vou adquirir experiência se ninguém me dá a oportunidade? Não existia cursos como tem hoje que te ajudam, que vão te ensinando as profissões para te poder adentrar também, né? Como hoje tem as profissões que você vai e faz o curso, por mais que você não tenha experiência, mas você fez o curso sobre aquela determinada profissão, então você vai lá e vai praticar. Mas antes não tinha isso, quando eu ia atrás, né? Lá nos anos 90. E eu sempre achei muito injusto isso. E eu acordava cedo, e eu fazia curso, e tinha coisas sobre empreendedorismo que aparecia, eu tentava, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria comprar minha casa, eu queria comprar as coisas, eu queria viajar, eu queria, e eu quero, né? Então, o que eu via que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar. Só faltava oportunidade. Ele fala, não seja preguiçoso, até quando você vai dormir? E eu sempre eu acordava, ia morrendo de sono, eu acordava assim. Aí eu dizia assim pra mim, eu preciso ir, eu preciso trabalhar, eu quero isso, eu quero a minha casa, eu morrendo de sono, aí eu ficava. Então eu sempre acordei, se eu tinha que estar 7 horas, eu acordava 5, porque era 1 hora me acordando, até eu conseguir me acordar, tomar banho, me arrumar, sair nas 6 horas para pegar o ônibus para poder chegar no local 7 horas. E isso dependendo do local. Que se fosse muito longe, eu acordava mais 4h30. Porque para mim acordar, eu preciso de meia hora, 40 minutos a 1 hora, às vezes, dependendo da situação. Então eu sempre acordei mais cedo para me sair, porque como eu tenho dificuldade de acordar, eu não sou aquela pessoa que acordou e já levanta, não sou assim. Se eu fizer isso, eu passo mal. Eu preciso desse tempo, então eu me conhecia um pouco e eu sempre fazia isso. E eu sempre fui muito preguiçosa, mas em relação a trabalhar, eu sabia que para mim ter as coisas, eu precisava trabalhar. Eu precisava ir lá em busca, levar meu currículo, eu precisava mandar meu currículo. Depois fui aprender a internet, nem sabia. Teve uma vez que eu paguei a internet logo no início, eu não entendia nada, e eu paguei assim meia hora. Eu só fiquei lá na frente do computador, não saía de nada. E eu morrendo de vergonha, não pedi ajuda. E eu passei meia hora e não fiz nada, porque eu não entendia. Eu fui entender com o tempo, conversando com as pessoas foram me esclarecendo. Não, Aida, é assim, tu tem que clicar. Aí eu conversando, eu fiquei lá, não saía de nada. Não, Aida, tu tem que clicar em tal lugar para abrir, tu tem que acessar isso. Aí as pessoas foram falando para mim e eu fui me esclarecendo. E eu fui fazendo os cursos e eu fui entendendo como é que é esse processo de tecnologia, porque até então também era muito difícil para mim. Hoje eu já entendo um pouquinho melhor. Não vou dizer que eu entendo muito, porque eu ainda estou aprendendo bastante. Eu não entendo tanto, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade de aprender, mas eu aprendo. Eu demoro um pouquinho mais do que quem tem habilidades, demoro. Mas eu vou aprendendo. E tudo isso eu fui fazendo através do quê? Mesmo com preguiça, ele fala assim, até quando vai dormir? Até quando vai ser preguiçoso? Eu disse, mas mesmo com preguiça, você tem que fazer, porque qual que o seu objetivo que você quer fazer? Então faça mesmo indo com preguiça. E eu fazia, mesmo tendo preguiça.
Eu acordava cedo, eu ia lá, sabe por quê? A minha vontade de melhorar de vida, de sair das circunstâncias que a gente vivia, que não era legal, era maior do que a minha preguiça. Era maior do que a minha preguiça. Então eu ia, eu fazia e eu fui em busca. Quando eu passei no concurso público, eu sempre falo assim que foi, eu nunca me esqueço, saiu, né, sobre os concursos públicos da prefeitura e do estado. Aí todo mundo falava, é enganação, porque eles não chamam a gente. Antigamente não chamava, era tudo escondido, só colocava as pessoas que eles queriam lá. Só que foi na era que o presidente Lula foi eleito, e foi o primeiro concurso após depois ele ser eleito, que foi esclarecido e que ficou assim, às claras. Aí foi quando eu fui lá e eu disse assim, eu vou pagar essa inscrição, se não me chamarem eu não pago mais. Então eu fui lá, o dinheiro que eu tinha era o dinheiro que meu marido tinha me dado para comprar alimentação. Aí eu disse, eu vou pagar minha inscrição, vou comprar comida no cartão. Foi isso que eu fiz. E enfrentei uma fila o dia todinho no correio. Naquela época a gente só pagava as inscrições no correio. Enfrentei, foi o dia todinho, era uma fila infinita lá, porque sempre colocam poucos caixas, né? Só tinha 2, 3 pessoas lá. Aí um era para atendimento do correio, o outro era só para pagar as inscrições, né? Aí eram 2, 3 pessoas só. Aí passei o dia todinho para pagar as 2 inscrições, que eram 2 inscrições, que eu paguei da prefeitura e do estado. E eu disse, eu vou estar aqui. O pessoal lá na fila falando, eu não vou fazer porque não chama, é uma enganação. Aí eu, no meu pensamento, eu vou fazer, se não me chamarem, eu não faço mais. Então eu fui lá, paguei, prestei a prova, né? Prestei dos 2. A prova da prefeitura não estava muito fácil, tanto que eu não passei. Mas a prova do estado era a tarefa de casa. Quando eu vi a prova, eu disse, nossa, essa tarefa de casa que eu fiz com meu filho, com o André. Eu sabia todas as respostas. Eu fui lendo assim, eu fiquei, nossa. Aí só tinha dúvida numa lá, digo, mas não. Quando eu recebi, tanto que eu terminei a prova em 1h30. E eram 2 horas para poder sair, né? Com a prova. Na verdade, eu terminei a prova de fazer e revisando em 1 hora. Porque eu sabia de todas as respostas. Fui lá e marquei. E aí eu fiquei esperando até dar 1h30 de prova para poder a gente sair. Aí eu fiquei, será que eu fico para levar a prova? Porque precisava ficar com 3 horas para poder levar a prova. Aí eu disse, quer saber, vou passar muito tempo aqui, eu não vou. Deixei. Vamos ver se eu passei. Quando saiu a lista de inscrição, lá estava o meu nome e eu tinha gabaritado a prova. E eu fiquei tão feliz e fui atrás de tudo para mim entrar. Porque eu disse até que, enfim, eu queria tanto um trabalho onde eu pudesse trabalhar e pagar minhas contas e ajudar meu marido, que era só ele que trabalhava, que ele ganhava pouco. E não dava pra gente ter uma vida melhor só com o salário dele. Morava eu, ele, o nosso filho, a mãe dele, mais a minha cunhada. E não era o suficiente. A minha sogra tinha o aluguel da casa, mais a pensão, mas às vezes falhava. Mas mesmo assim não era legal. Então eu sempre pensei em ajudar. Eu sempre pensei, eu mesmo com preguiça, eu sempre pensei em trabalhar. Eu disse, e Deus fala, né? O trabalho edifica o homem, nos edifica mulheres, né? Então eu sempre pensei nisso. Eu digo, eu não vou ser preguiçosa. Se eu quero um objetivo para minha vida, se eu quero sair dessa realidade, eu vou trabalhar. Então Deus vai falar assim, até quando tu vai dormir? Até quando tu quer uma vida melhor? Só depende de você. E não adianta, como eu sempre vejo, eu vejo muitas formações, muitos cursos. A gente fala, eu falo, olha, eu falo para minha própria família, não façam isso.
junta dinheiro. Não, eu não consigo, não, eu só consigo desse jeito. Eu disse, mas eu consegui, gente. Eu consegui juntar dinheiro. Eu também falava a mesma coisa de vocês. Não, isso a gente só consegue se a gente só consegue comprar as coisas, a gente comprar parcelado. A gente só consegue se comprar no cartão de crédito. A gente só consegue se pegar dinheiro emprestado. Eu falava isso. Eu quero viver, porque eu não sei o dia de amanhã. Nisso eu já tenho o quê? 44 anos. Não vou ser o dia de amanhã. Mas esses pensamentos, todos esses pensamentos, essas falas que as pessoas teimam em falar e fazer, eu também falava, eu também fazia. Só que a minha vida nunca mudava, porque eu continuava sendo o quê? Preguiçosa. E ele fala que aqui na leitura, até quando tu vai dormir? Até quando tu vai dormitar? Aí aqui no final, no capítulo 11, ele fala bem assim: a indigência virá sobre ti como um ladrão, e a pobreza como um homem armado. Quer dizer que a situação de endividamento, ela vai continuar como um homem armado, vai continuar te assaltando. Você vai continuar agoniado, você vai continuar não conseguindo fazer as coisas, você vai continuar não tendo dinheiro, porque é um homem armado que está te assaltando toda hora. Toda hora. Mas por quê? Porque você coloca na sua mente que você só vai conseguir se você pegar emprestado, se você fazer um financiamento, se você comprar no cartão a prazo, porque se você não fizer essas coisas, você nunca consegue. E eu falo, gente, eu consegui. Eu também tinha todas essas falas que vocês têm. Mas eu consegui juntar dinheiro, eu consegui pagar as coisas, eu consegui quitar os cartões com os empréstimos, com juros, consegui quitar todos os empréstimos, todos os juros. Nós conseguimos parar de ser assaltada pela pobreza, pelo endividamento. Porque é isso mesmo que acontece. E aí fala assim, quando a gente fica com preguiça, e não sai para trabalhar, não sai para fazer as coisas nunca vão dando certo. Vai continuando sendo assaltado, vai continuando sendo um ladrão que vai te roubando as energias, vai te roubando as forças, vai te roubando o que você tem. Porque você continua com aquele pensamento, eu só vou ter as coisas se eu comprar parcelado. E não continue com esse pensamento. Eu vou acordar de manhã só para ir trabalhar e volto. E depois do meu trabalho, o que eu vou fazer? O que você tem que fazer? Por exemplo, eu sempre pensei em ajudar meu marido. Eu disse, eu sei que o salário dele não é muito. Só o salário dele não dá para sustentar todo mundo. Eu preciso trabalhar para que a gente consiga mudar a nossa realidade, a nossa vida, a nossa casa. Então, eu preciso deixar de ser preguiçosa. Eu preciso acordar cedo. Eu preciso continuar colocando meus currículos. Se eu não conseguir, vou lá para o funcionarismo público. Se eu não conseguir, vou empreender. O que eu posso fazer? Se eu não sei fazer nada, existem produtos prontos que você pode revender para as pessoas e as pessoas compram. O que mais as pessoas compram? Não são material de limpeza, de higiene pessoal? Venda material de higiene pessoal. Revenda, né? Material de higiene pessoal. As pessoas compram muitos materiais dos catálogos aí famosos que a gente tem. Revenda eles.
tire assim uma porcentagem e vá revendendo, saiba revender para as pessoas. Ali você vai tendo um orçamento que vai ajudar no orçamento de casa. Porque isso é deixar de ser preguiçoso. Deixar a preguiça de lado e ter uma vida financeira saudável. Porque, como diz a palavra de Deus aqui, se eu continuo com preguiça e não ajudo o meu parceiro, a pobreza nunca vai sair da minha casa. Eu vou continuar endividada, eu vou continuar pegando emprestado, eu vou continuar comprando no cartão de crédito. Já falei em relação a comprar no cartão de crédito de forma inteligente, não de uma forma que você vai ficar endividada. Arregaçar mangas mesmo, acordar cedo e oferecer. Hoje com as redes sociais, né? Eu tenho uma amiga aqui da igreja que ela diz aí, eu uso as redes sociais, eu faço, você comprar isso, eu vou lá e entrego. Aí, se tu comprar tanto, eu faço a entrega. Faz com a entrega. Para perto das pessoas, se for para longe, eu digo, olha, se tu comprar, eu te entrego, mas é tanto. Com a entrega, vou lá e te entrego. Hoje a gente tem que trabalhar muito com a entrega. Depois da pandemia, né, com a pandemia, a entrega ficou mais eficiente e as pessoas começaram a se acostumar com a entrega. Então, hoje as pessoas pagam o valor do frete para ter a mordomia de chegar em casa e ter o seu produto. Gente, em inúmeras situações que pode ser feito. Não quero trabalhar com trabalho informal. Continua tentando um trabalho formal. Continua aprendendo. Continua colocando seu currículo. Conversa com as pessoas. Mas assim, quando você for trabalhar no trabalho formal, gente, seja uma pessoa que não seja preguiçosa. Porque chega lá no teu trabalho formal, tu vai chegar lá, tu vai chegar atrasado, tu vai querer sair antes do tempo, tu chega lá, tu vai cruzar os braços, não, eu só vou fazer isso daqui, que é meu trabalho, não vou fazer isso daqui, não vou ajudar ninguém, porque não é o meu trabalho. Aí quando for depois de um tempo, vão lá, vão te dar tua conta. Ou você vai aprontar no seu trabalho. As pessoas estão observando. As pessoas observam. Você acha que você está se dando bem, mas você não está se dando bem. As pessoas estão prestando atenção porque elas sabem que aquelas pessoas que trabalham, que não são preguiçosas, como que elas produzem. E as pessoas que são preguiçosas, como que elas não produzem. E se você continuar, não. Aí, o vizinho já conseguiu comprar um carro, já tem uma casa, já tem um sítio, já está viajando e eu não consigo nada. O que você está fazendo? Nada. Tem que trabalhar, tem que deixar de dormir. Até quando tu vai dormir? Até quando você vai dormir? Até quando você vai dormitar? Até quando? Ou então, se para você tá o suficiente viver desse jeito, beleza. Por isso que eu falei, qual é o seu sonho? No início eu perguntei. É só ter a sua casa, o seu sustento familiar, só ter o que você comer durante o mês, né, pagando suas continhas? Beleza, é a vida que você sonhou, é a vida que você quer. Não existe nenhum problema nisso. Mas você tem de onde tirar para ter o sustento do seu dia? Ou você está esperando ser preguiçoso, esperando viver de doação? Como é que está? Qual é o seu sonho? Porque o mínimo sonho que você tem a ter, mas você precisa trabalhar para ter esse mínimo sonho que é ter a sua casa e a sua vida. Ou se você não tem casa, mora alugado, mas é a vida que você quer ter, mas você precisa pagar o aluguel da sua casa, você precisa se alimentar. Qual é o seu sonho? O seu sonho, ele vai te dar
a coragem suficiente para que você deixe essa sua preguiça de lado e viva uma vida boa. Para que você deixe essa preguiça de lado e pare que a pobreza venha como um ladrão te assaltar todos os dias. Eu sempre tive vontade de trabalhar, de ter meu próprio negócio. Então, assim, finalizando falando da data que eu sempre falo, eu sempre fiz as coisas com muita preguiça, gente. Eu sempre fui muito preguiçosa, eu sempre fiz as coisas com muita preguiça. Mas a minha vontade era maior do que a minha preguiça. Então, quando eu decidi sair de ser assaltada pelo ladrão da pobreza, do endividamento, foi no dia 2/12 de 2019. Então, essa data ela é muito importante. Foi quando eu decidi deixar de ser uma mulher extremamente endividada, extremamente assaltada como ladrão da pobreza, porque ele vai te deixando pobre por causa desses assaltos que vão fazendo com você e vão incluindo esses assaltos na sua vida. Foi a partir desse momento que eu disse, eu não quero mais ser assaltada pelo endividamento. Eu não quero que esse ladrão do endividamento acabe mais com a minha vida. E eu decidi, e a partir desse momento, a minha preguiça, morrendo de preguiça, eu fui lá e fui fazendo as coisas. E faço até hoje. E hoje eu não sou mais assaltada pelo ladrão do endividamento, pelo ladrão da preguiça. Eu tenho preguiça? Tenho. Mas eu faço as coisas porque eu não quero mais voltar a ser assaltada pelo ladrão da preguiça, pelo ladrão do endividamento, pelo ladrão da pobreza, que deixa a nossa vida menos feliz. Porque se você estiver com fome, você não está feliz. Se você estiver se escondendo das pessoas que vão te cobrar, você não é feliz. Você está fazendo empréstimos e usando seu cartão de crédito, você não é feliz. Você não é feliz. Você finge para você mesmo que você é feliz. E você quer continuar fingindo para você mesmo que você é feliz, continue do jeito que você está. Agora, se você não quer mais ser assaltado pelo ladrão da pobreza, pelo ladrão do endividamento, mude a sua realidade, mude a sua vida. Pare de dormir o dia todo e comece a mudar a sua situação. É você que escolhe o que você quer fazer da sua vida e faça. Aprenda. Uma coisa que faz nós mudarmos a nossa realidade financeira e qualquer realidade é a educação. Continue estudando, aprendendo. Ieda, eu não quero mais ser assaltado pelo ladrão da pobreza, pelo ladrão do endividamento. Eu quero parar com essa minha preguiça, parar de estar dormindo. O que eu tenho que fazer? Tenho vários vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Acesse o nosso canal, dá uma olhadinha lá. Lá eu já falei várias coisas sobre como que eu fiz para sair, como que eu faço, o que eu tenho feito, como está a minha situação. Minha situação está muito bem. Hoje eu vivo para mim, para realizar os meus sonhos e os meus objetivos que eu quero, não o que foi colocado na minha cabeça. Eu disse, não, eu não quero um helicóptero, eu não quero uma mansão, eu não quero uma Ferrari, eu não quero um tanque. Isso não é o meu sonho, isso não é o meu sonho. Meu sonho é uma casa confortável, é um carro na garagem, é um pouco de dinheiro para que eu possa viajar com a minha família, com meu esposo, aonde eu possa ir ali fazer um lanche, pagar R$200 e não ficar endividada por outro mês.
no lanche, porque qualquer lugar que você vai para um lanche que você vai fazer, você gasta uns R$200. Para 4 pessoas, né? Para 4 pessoas. 2 pessoas você vai gastar menos. Mas no mínimo vai ser uns R$100. Dependendo do lanche que você vai fazer. Então, é você que vai decidir se você quer continuar sendo preguiçoso. E Deus vem te alertar. Deus vem te alertar. Deixe a sua preguiça. Deus vem te alertar, vai falar assim, até quando você vai dormir e dormitar? Até quando?